Boa tarde. Vai ficar mais caro andar de ônibus em Bauru. Decreto com aumento foi publicado hoje no Diário Oficial. Tarifa para pagamento em dinheiro passa a ser de R$ 3,00. E mais. Comércio virtual deve crescer 26% neste ano. Trabalho na internet exige dedicação. Também vamos dar dicas para você que compra pela rede. Andar de ônibus aqui em Bauru vai ficar mais caro. Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que reajusta as tarifas do transporte coletivo na cidade. Os valores ficaram acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses. O passageiro não gostou. As empresas que operam o transporte público na cidade solicitaram à Endurbe o reajuste das tarifas e entre as principais justificativas apresentadas para o aumento estão os gastos com funcionários, óleo diesel e pneus. A partir de 23 de agosto, o usuário que pegar um ônibus e tiver o cartão vai pagar R$ 2,83, um aumento de 7,4%. Quem pagar a passagem em dinheiro vai desembolsar R$ 3,00, 9% a mais do que é cobrado hoje. Para os usuários que pegam 2 ônibus em um intervalo de 2 horas, a segunda passagem subiu de 70 para 75 centavos, uma diferença de 7,7%. Já o desconto de 50% para os estudantes está mantido. Os valores aprovados pelo Executivo ficaram acima da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 6,52%. A inflação, ela mede o reajuste médio de uma série de preços que são selecionados pelo governo federal. Muitos valores, muitos preços tiveram aumento acima da inflação. No caso específico das empresas de ônibus, nós tivemos aí o reajuste dos funcionários agora no mês de maio, que foi superior ao valor da inflação. Nós tivemos aí valores que foram reajustados no óleo diesel, no custo de alguns insumos como os pneus. Tudo isso acaba impactando no preço da tarifa. Mas para quem precisa usar o transporte público diariamente, a explicação não convence. Olha, é uma mudança um pouco, elevada, né? Que tem muita gente que não vai ter condições de pagar, né? E eu mesma, eu dependo do meu esposo, então é difícil. Eu tenho uma moto, eu deixei ela em casa, né? Preferi vir de ônibus. Mas a cada dia que passa, cada ano que passa, o reajuste é muito alto. No início da semana, uma reunião foi feita entre os membros do Conselho de Usuários do Transporte Coletivo para discutir a planilha de custos apresentada pela Endurbe. No entanto, por falta de quórum, não foi possível votar o aumento. De acordo com o presidente do Conselho, apesar de o órgão ser consultivo, ou seja, não ter o poder de mudar a decisão do Executivo, ele é a única forma de representação dos interesses dos usuários. O Conselho ele é composto por integrantes de entidades que representam os usuários. A partir do momento que há um esvaziamento que não proporcione a realização de uma votação, não tem como expressar a própria vontade do usuário perante um aumento de tarifa, o que foi o caso. Então, o maior prejudicado é sem sombra de dúvida, o usuário. Mesmo sem a votação, um dos membros do Conselho entregou um documento questionando os custos apresentados na planilha para justificar o reajuste. Falta transparência, né? Falta muito debate. Essa planilha que eles colocam hoje, que é do GEIPOT, é uma planilha que já está superada, né? Já tem vários órgãos que já não usam mais ela e, infelizmente, a Bauru, a Endurbe, vem ainda usando, que é de 1993, né? E tem vários itens que eles colocam que quem assume todo o risco é o usuário, né? A gente não tem nota das empresas, né? Quantos quilômetros rodados, né? Os ônibus, tem ônibus que já é mais antigo. Rodrigo Agostinho até reconhece que a forma de cálculo não é precisa, mas não vê no momento outra forma de chegar ao valor da tarifa. Eu acredito que a administração pública precisaria ter um controle um pouco maior sobre esses preços públicos, essas tarifas, essas situações onde você tem a iniciativa privada executando um serviço de interesse público.
Eu acho que é importante que haja um avanço em relação a isso, e eu não vejo o Conselho de Usuários pensando de uma forma diferente. O Conselho de Usuários está aí para defender o usuário, e eu acho que o Conselho de Usuários vai sempre se manifestar contrário a qualquer tipo de reajuste. E o tempo virou nesta quinta-feira com a chegada de uma frente fria. Deve começar a melhorar amanhã, mas não por muito tempo. Veja os detalhes no mapa. Chove em todo o estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira. Amanhã a frente fria se afasta e o tempo deve começar a melhorar a partir da tarde. No fim de semana, a temperatura cai mais e deve voltar a chover no domingo. Em Bauru, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia. O tempo permanece instável também nesta sexta. Agora a umidade do ar é total. Hoje os termômetros variaram entre 13 e 20 graus. Amanhã a temperatura fica bem próxima disso. A mínima prevista é de 12 e a máxima de 22 graus. Por conta da previsão de chuva para amanhã, foi cancelada a ação da Endurbe, que iria instalar em motocicletas o equipamento conhecido como corta-cerol. Esse é um tipo de antena que impede que piloto e passageiro se machuquem com linhas de pipa. Uma nova data será marcada, mas ainda não foi divulgada. Não foi convocado e quer trabalhar nas eleições como mesário? É possível ser voluntário. A gente fala como é o trabalho logo depois do intervalo. E ainda hoje você vai ver: comércio pela internet deve crescer 26% neste ano. Vamos dar dicas para quem quer montar uma empresa e também para você que compra pela rede. Até já! As eleições são só em outubro, mas já tem eleitor se preparando para o dia da votação. São os mesários. Eles acompanham todo o processo bem de perto. Alguns são convocados, mas também é possível se candidatar como voluntário. Conheça um pouco desse trabalho e veja quem pode participar. Rochelle é funcionária pública e já trabalhou como mesária em 4 eleições. Neste ano ela vai ser voluntária novamente. Meu marido sempre trabalhou. E eu ficava só observando, ele vai, eu falei, vou tentar. Fui, me candidatei, trabalhei, esses anos foram sempre tranquilos, não tive problema nenhum. Pensa que domingo não vai passar rápido, passa super rápido. Você rever pessoas, então é bem interessante, assim. E além do que a gente exerce a nossa cidadania, né? Para ela, o trabalho é bastante simples. O único problema é você tem que acordar cedo, né? Porque você tem que estar lá às 7 horas, mas é tranquilo, você pega o título de eleitor da pessoa, você confere, você digita ele ali na urna, é super sossegado. E fora isso, você tem um curso antes, que eles te explicam como é o procedimento, o que tem de novidade. Para participar pela primeira vez, a Rochelle se candidatou à vaga. Nos outros anos, foi convocada pela Justiça Eleitoral. Para trabalhar nas eleições, é preciso estar inscrito como eleitor, ter mais de 18 anos e não ter nenhuma relação com os candidatos e partidos políticos. Nos casos em que o cidadão é convocado pela Justiça Eleitoral, a presença no dia da votação é obrigatória. O trabalho eleitoral como mesário, ele é obrigatório. Logicamente que, dependendo da situação, o eleitor escolhido ou convocado para trabalhar, ele pode, junto ao seu juiz eleitoral, requerer a dispensa, na qual vai ser apreciado o motivo e, de acordo com a necessidade, pode ser deferido ou não. De acordo com o chefe da 23ª Zona Eleitoral de Bauru, além do aprendizado e da contribuição com o processo eleitoral, os mesários ainda recebem benefícios. Os mesários em si, tanto os indicados como os voluntários, eles ganham 2 dias de dispensa por dia trabalhado na eleição e também um vale alimentação de R$ 25 agora para 2014. Em Bauru, a convocação já começou. Quem não foi indicado e deseja participar pode procurar um dos 3 cartórios eleitorais da cidade até o dia 6 de agosto ou se inscrever no site do Tribunal Regional Eleitoral. O endereço e o telefone dos 3 cartórios eleitorais de Bauru podem ser consultados no site do Tribunal Regional ou então no aplicativo de interatividade do Unesp Notícias.
E também lá no portal interativo você pode responder a nossa enquete. No dia 1º de agosto, Bauru completa 118 anos. E no aniversário da cidade, qual dessas 5 obras você gostaria de ver pronta? A reforma da estação ferroviária, a construção da estação de tratamento de esgoto, a remodelação da Avenida Rodrigues Alves, a reforma do pronto-socorro central ou a finalização do viaduto inacabado. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. E a seguir, o nosso assunto é o comércio pela internet. A gente fala para quem pensa em abrir um site de vendas e também para você que já é cliente. Continue ligado! O comércio pela internet tem crescido ano a ano. A expectativa é de movimentar em 2014 cerca de 31 bilhões de reais. Para especialistas, marcar presença na rede é fundamental para quem quer ter sucesso nos negócios. Para atingir bons resultados, dedicação é fundamental. A gente trabalha com uma pessoa para... Esta loja de Bauru chega a comercializar 180 pares de tênis por mês. 80% das vendas são feitas pelo site. Fábio montou a empresa há 4 anos. Fez o caminho inverso. Começou com o e-commerce, o negócio virtual de vendas pela internet. 2 anos depois, montou a loja física. Até hoje, ele tem mais navegantes no site do que clientes no meio dos calçados. Eu acompanhava sempre o noticiário econômico, né, e a gente via que, por volta de 2010, as vendas online cresciam assim, em percentuais astronômicos. Então a gente viu uma oportunidade de entrar num segmento que até então não era tão bem explorado, embora já houvesse algumas lojas de renome até hoje, e a gente achou legal trabalhar com o mercado online. Comprar sem sair de casa tem expandido o mercado. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, 39 bilhões de reais devem ser movimentados em 2014, 26% a mais do que no ano passado, quando foram negociados 31 bilhões. São Paulo, Campinas, Santos, Ribeirão Preto e Barueri são as cidades paulistas que mais movimentaram o comércio eletrônico nos últimos 12 meses. Bauru aparece na 15ª colocação. No conforto de casa, a um clique de distância, muita gente nem imagina a estrutura por trás de uma loja virtual. No caso desta aqui, que trabalha basicamente com vendas de pares de tênis, é preciso um controle rigoroso do estoque para não oferecer ao cliente um produto que não está mais disponível. Cada par de tênis precisa ser fotografado e descrito nos mínimos detalhes. Quanto mais informação, melhor para o cliente. Você tem que manter o seu site sempre atualizado, então você precisa ter produção de banners, os seus produtos precisam ter descrições, você não pode copiar descrições de outros sites, aproveitar a descrição do próprio fabricante, porque o Google entende que você está copiando, ele não te posiciona bem nas pesquisas. Então é realmente muito mais trabalhoso, principalmente nesse quesito de tratar os produtos e de trazer o cliente do que uma loja física, porque a loja física, se você tem um ponto e você trabalha esse ponto, as pessoas já passam em frente, já é uma forma de trazer ele para dentro. Para dar certo, o site precisa de investimentos, assim como uma vitrine na rua ou no shopping. Nesta empresa de Bauru, que desenvolve sites, uma loja virtual custa de 6 a 8 mil reais. Mas apenas colocar o site no ar não é sucesso garantido. A concorrência na internet é forte e a propaganda continua sendo a alma do negócio. Olha, você pode fazer vários tipos de publicidade na internet. Uma publicidade que dá bastante retorno para o cliente é o Google. O Google AdWords, aqueles links patrocinados que quando você faz uma busca, são os primeiros anúncios que aparecem. E também na lateral do resultado da busca. Outro ponto fundamental de um bom site são os preços. Esse site tem que ter preços competitivos, porque tem muitas redes que têm a loja online e eles vendem o mesmo produto de um lojista pequeno, né? Outro ponto fundamental são as formas de pagamento. O lojista tem que oferecer o maior número de formas de pagamento, para ele não perder venda. Para este consultor do Sebrae, hoje é praticamente obrigatório estar também na internet, seja qual for o ramo de atuação. Para atender tantas exigências e encarar a forte concorrência, ter uma equipe qualificada faz a diferença.
O grande desafio é humanizar. Então você precisa ter pelo menos um profissional ali que vá trabalhar o relacionamento com o cliente, responder dúvidas. É preciso haver todo o trabalho de tirada do pedido, faturamento, recebimento, separação, logística, despacho, até o trabalho de pós-venda. Nós vimos aí que o comércio pela internet vem crescendo, mais empresários investem no setor e os consumidores também ficam cada vez mais exigentes. E é sobre os direitos de quem compra pela rede que a gente conversa agora com a coordenadora do Procon em Bauru, Fernanda Pegoraro. Fernanda, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Agradeço. Fernanda, na hora de comprar um produto de um determinado site, quais são os principais cuidados? Bom, a primeira coisa, o consumidor deve estar sempre atento para verificar se esse site ele não está na lista que o Procon divulga de sites que oferecem um grande risco de aquisição. São sites não recomendados pelo Procon. Esses sites são aqueles que os consumidores já compraram, não tiveram êxito na sua aquisição, já foram no Procon reclamar diversas vezes. E nós incluímos os sites porque não conseguimos, então, identificar quem é o fornecedor por trás desse site, não conseguimos solucionar os casos. Então, são aqueles sites geralmente fakes, realmente, em que o consumidor não deve estar adquirindo o produto. Então, é só acessar a página principal do Procon. Procon, onde tem essa relação de sites. A disponibilidade dela sempre é atualizada, para que o consumidor tenha aí condições de acompanhar a modificação do mercado. Uma das queixas mais comuns, Fernanda, é a demora na entrega do produto. Esse prazo, ele tem que estar claro ou existe um prazo definido para a entrega de qualquer tipo de produto? Não, a entrega ela vai variar de acordo com cada fornecedor. O que é importante o consumidor estar atento é que essa informação de prazo de entrega ela deve ser dada ao consumidor no ato da aquisição. E mais do que isso, quando nós falamos no estado de São Paulo, existe uma lei regulamentando o quê? Durante a compra, a hora que eu finalizo, o fornecedor deve informar ao consumidor qual vai ser o dia exato de entrega e qual vai ser o turno em que essa entrega se dará. Se é o período da manhã, se é o período da tarde. E o descumprimento dessa informação ou o descumprimento no prazo da entrega já acarreta para ele uma sanção, que é a penalidade de multa. E para isso o consumidor deve, então, denunciar ao Procon toda vez que se constatar o descumprimento dessa lei ou qualquer irregularidade nesse sentido. E o consumidor pode escolher o horário da entrega? Pode. Essa escolha é feita por ele no ato da compra. E as empresas, elas costumam estipular o prazo a partir da confirmação do recebimento, se você pagou, né? E algumas demoram para confirmar o pagamento. Isso também é errado, não é? Na verdade, toda vez em que eu faço um pagamento imediato, então através de uma transferência bancária, através de um cartão de crédito, de um débito, a confirmação ela se dá naquele mesmo ato. Então, a partir dali já deve ser contado como confirmação mesmo e a partir dali passa a valer o prazo de entrega. Diferentemente quando o boleto para pagamento posterior pelo consumidor. Aí sim, a gente pode considerar que existe um lapso temporal em que o consumidor pode efetuar dali nos dias do pagamento e aí sim o consumidor tem que aguardar o cumprimento da sua obrigação para realmente estar concluída a compra e a partir daí decorrer o prazo para a empresa também enviar a mercadoria. Se a pessoa está acompanhando a compra, viu que a empresa não confirmou o pagamento e ela já pagou, enfim, se ela quer reclamar do prazo que não está sendo entregue dentro do prazo, esses sites, eles têm que ter um serviço online, 24 horas, para atender o consumidor? Ainda que o serviço não seja 24 horas, é importante que exista esse saque, né? Que o consumidor tenha um canal para atendimento. Seja ali virtual, seja um telefone, que ele não tenha um ônus para isso, mas ele tem que ter isso claramente indicado no próprio site, né? Da mesma forma como também deve existir no site, as informações que eu sempre digo que o consumidor deve observar também na ato da compra, que é o CNPJ, um endereço, a razão social, todas aquelas informações que vão te permitir identificar e contatar esse fornecedor. Quer dizer, saber quem está por trás daquela venda, né? Claro. Fernanda, e em quais situações é possível que o consumidor devolva ou cancele a compra? Por exemplo, no caso de roupa, sapato, às vezes chegou o sapato, não serve. Em quais condições ele pode devolver esse produto? Quando a gente fala da compra feita dentro do estabelecimento comercial, a compra ela não traz essa característica de poder fazer a desistência por parte do consumidor, diferentemente da compra no ambiente virtual. A compra fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, por catálogo, pela internet, ela
tem um amparo legal no artigo 49 do CDC, que garante ao consumidor um prazo de arrependimento de 7 dias a partir do recebimento da mercadoria. Então, eu recebo, independentemente do motivo pelo qual eu não quero mais aquela mercadoria, eu desisti da compra, eu posso comunicar e não tenho que justificar o porquê, eu comunico então ao fornecedor a minha desistência de compra. E aí ele vai me fornecer, então, um modo para fazer a devolução. Seja um código de postagem reversa, seja retirada no local da mercadoria. Porque ele não pode cobrar o frete também para devolução. Não, ele não pode me cobrar o frete para devolução e ele deve me reembolsar do valor pago pelo produto e do frete que foi cobrado inicialmente para me remeter esse produto também para casa. Então, o consumidor ele deve ser integralmente ressarcido de todos os custos inerentes àquela aquisição. Também não pode transformar esse valor em bônus para você comprar outras coisas. Não, também não estou vinculada. A desistência ela é por completo. Eu devo restituir o consumidor à sua situação inicial financeira. E tem alguma garantia diferenciada para produtos que são comprados pela internet? Todos têm garantia? Não, todos têm as mesmas garantias que são fornecidos a qualquer aquisição, aí dentro ou fora do ambiente de internet, estabelecimento comercial, a garantia é a mesma. Os produtos duráveis têm um prazo de 90 dias de garantia legal e os não duráveis de 30 dias. E se tiver com algum problema, o que chega com um defeito, um equipamento eletrônico, o que ele tem que fazer? Ele tem que pedir a troca desse produto ou a primeira opção é o conserto? Toda vez que a gente verifica qualquer tipo de vício no produto, né, e a gente fala vício mais tecnicamente, né, defeito seria aquela vez em que existe um dano à saúde. Então, se constatou um vício no produto, o consumidor primeiro deve contatar o fabricante para que então ele possa providenciar o reparo, ele tem 30 dias para efetuar o reparo, e não sendo providenciado o reparo em 30 dias, aí sim abre-se ao consumidor a sua livre escolha, então é isso que é importante, né? O consumidor é que escolhe, não é o fornecedor que vai determinar qual que vai ser a solução. Então, o consumidor escolhe entre a troca do produto por um igual ou equivalente, superior, a restituição do valor pago com a devolução da mercadoria ou abatimento proporcional do preço. Tá certo. E para a gente concluir, Fernanda, uma situação que vem se tornando cada vez mais frequente é a compra de produtos de outros países pela internet. E as nossas leis, elas regulam esse tipo de compra? A pessoa pode ir lá reclamar no PROCON caso não tenha sido atendida? Cada vez mais nós observamos que as pessoas estão comprando fora, né? Então, eles têm buscado o PROCON com esses problemas. Então, eles fazem compra, por exemplo, da China em alguns sites. E eles buscam o PROCON. Então, é importante que se esclareça que somente os produtos adquiridos dentro do Brasil é que estão aí respaldados pela nossa lei, né? Se eu adquiro um produto fora do país, ele não tem proteção legal, nós não temos como nos valer do CDC, não tem como procurar o PROCON. Tá certo, então, Fernanda, muito obrigada por seus esclarecimentos. Imagina, que agradeço a oportunidade de estar aqui. O Nesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.